Fachin pretende implementar uma espécie de código de conduta aos ministros. Quais são os motivos e quais seriam os pontos desse código? Pois é, olha só. Tiago, o ministro Edson Fachin, desde quando ele não era presidente do STF, desde antes, ele sempre defendeu haver um código de ética ali para reger a conduta dos ministros do STF, porque isso não existe até hoje, diferente dos demais poderes, né? Então, o ministro, depois que ele se tornou presidente do STF, ele começou a trabalhar nisso desde o primeiro momento. Então, desde então, ele tem conversado com os colegas, com os demais ministros do STF e também com presidentes de outros tribunais. Porque no caso ali do STF, do Judiciário, tem o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mas é apenas para garantir a transparência processual, administrativa. Cada tribunal tem também o seu código de conduta, mas com relação aos servidores, aos comissionados. Então é diferente dos outros poderes. No Congresso Nacional, a gente pode lembrar que tem o código de conduta e decoro parlamentar, né, com relação aos senadores, aos deputados federais. No governo federal, tem o código de ética da alta administração federal, tanto que aqui na Presidência da República tem a Comissão de Ética da Presidência da República, que é justamente ali para evitar e punir condutas ali de conflitos de interesses, peculato, improbidade administrativa, enfim, tanto que um desses itens no Código de Conduta que rege ali, no caso, ministros de Estado, secretários do primeiro escalão, é evitar ali, na verdade, proíbe a aceitação de favores ali de particulares, como, por exemplo, aceitar transportes, né? Porque isso poderia acabar criando uma situação que pode gerar uma dúvida sobre a probidade desse ministro, dessa autoridade, sobre a honra dessa autoridade. Então, é o que o ministro Edson Fachin está fazendo exatamente neste momento, tentando elaborar esse código de ética, de conduta ética dos ministros do STF, que nunca existiu, viu, Tiago? Verdade. Janaína, com o Judiciário em Brasília, até daqui a pouquinho, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer aqui com a gente. Ô Denise, eu começo por você, são dois assuntos importantes, né? Primeiro, a questão do impeachment dos ministros, mas eu acho que esse ponto de um código de conduta para os ministros do Supremo, já a gente vai ouvir a Dora que fala muito, né? Que os ministros deveriam só se pronunciar pelos autos, que as coisas mudaram muito, e nesse item tem até, não é, Denise, um ponto que fala que os ministros precisam revelar o quanto eles ganham por palestras, esse tipo de coisa. De que forma será que a Corte entende isso? Eu acho que tem que colocar alguns limites éticos que todos têm, nós temos, né, Tiago, pelo menos tentamos seguir determinados limites para não comprometer a própria credibilidade. Eu acho que o que acabou motivando foi a viagem do ministro Dias Toffoli para assistir o jogo do Palmeiras em Lima, em um jato privado de um advogado do caso Master. O ministro alegou que era um amigo dele de muito tempo, que eles não conversaram sobre o caso, mas é uma situação que não desperta credibilidade, ao contrário, gera muita desconfiança, porque ele trabalha nesse caso também, ele poderia se considerar depois impedido, inclusive, de levar adiante esse processo, de ter uma participação, exatamente pela suspeita que isso gera. E nós temos vários outros casos que não são até relacionados diretamente à atuação dos ministros, mas eles podem ser casados com mulheres que são advogadas, que já trabalharam envolvidas em casos que eles acabaram julgando também. Então, tem essa mistura entre o privado e o público, que seria, no caso, o trabalho como ministro do STF, que gera muita desconfiança. Então, eu acho que é importante que se tenha mesmo um código de ética, até para evitar mais dúvidas em relação a decisões do Supremo, que é a Suprema Corte do país. É a última instância de julgamento que nós temos. Será que essa seria uma saída, Dora? Olha, é uma necessidade, não é nenhuma saída, é uma necessidade. Agora, não vai ser fácil, não, a implementação disso. Por quê? Primeiro que o ministro Edson Fachin tem essa ideia já antiga, mas o ministro poderoso Alexandre de Moraes e o então presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, eram contra. Barroso chegou a defender publicamente, que não via a menor necessidade de um código de conduta. Isso em meio a casos de vai e vem de juízes em palestras, tem que se diga quem são os patrocinadores, como é que chegaram lá, o que receberam, enfim.
uma série de atitudes que desmerecem, desqualificam o judiciário e nos faz perguntar por que será que tem tanto pedido de impeachment de ministro do Supremo? Será só por uma questão de discordância política ou será também que há, por parte do cidadão, por parte dos representantes dos cidadãos, uma visão de que é preciso um ordenamento mais justo do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que fez a Corte Suprema dos Estados Unidos, que instituiu um código de conduta em 2023, justamente para dirimir ou para impedir esse tipo de conflito de interesses. Agora, não vai ser fácil a tramitação e tanto não é fácil o apoio dentro do STF que o ministro Luiz Edson Fachin vai fazer ou está fazendo essa proposta tramitar no Conselho Nacional de Justiça, do qual ele também é presidente, acima do Supremo Tribunal Federal, porque se deixar só no escrutínio dos atuais integrantes do STF, ele sabe perfeitamente que não passa.